Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós daremos início à distribuição de frequência, que seria aquela tabela para variável quantitativa, quando nós pesquisamos números. Então se eu faço uma pesquisa como no exemplo aqui, as estaturas dos funcionários de uma empresa. Então o primeiro funcionário informou que tem 166 centímetros, outro 162, esses números anotados sem nenhuma ordenação, conforme a pesquisa que eu fiz, é chamado de dados brutos. Quando eu faço uma ordenação, coloco eles em ordem crescente ou decrescente, aí eu tenho uma tabela ordenada que é chamada de row. Row seria essa tabela em ordem crescente ou decrescente. E a distribuição de frequência, quando eu associo a cada um desses dados a frequência com que ele apareceu. Por exemplo, o 155 aqui, observem, apareceu 4 vezes. Então, ao invés de deixar 155 repetido aqui as 4 vezes, eu associo que é o 155 teve 4 frequências, 4 repetições. Isso é uma distribuição de frequência, que eu associei a cada dado a frequência com que ele apareceu. Observem que, como ali a amplitude foi bem grande, o menor valor é 150, o maior é 173, deu mais de 20 linhas a tabela. Então, não ficou uma coisa muito boa para se apresentar. Então, o que nós podemos fazer? Agrupar esses valores em intervalos de classe, como nesse caso aqui foi agrupado de 4 em 4. Na sequência, nós veremos como que nós fazemos esse método para fazer esse cálculo de 4 em 4. Como que nós veremos para fazer o método? Primeiramente, é necessário saber alguns termos. Por exemplo, a classe, que seria o número de linhas que tem nessa tabela. A linha da tabela é chamada de uma classe. Por exemplo, ali de 150 a 154, é a primeira classe. De 154 a 158, a segunda classe. Então, por isso é chamado I2, ou I3 e 4. O limite da classe, como nesse exemplo aqui de 154 a 158. O 154 é o limite inferior, o 158 é o limite superior. Por isso que nós denotamos com esse 2 aqui, para saber que é da segunda classe, a segunda linha da tabela. A primeira foi de 150 a 154. A amplitude do intervalo é a diferença entre o limite superior e o limite inferior daquele intervalo de classe. Na verdade, o cálculo repete para todos. Por exemplo, se eu tivesse feito com a primeira linha 154 menos 150, daria 4. Na segunda linha, 158 menos 54, também dá 4. Repete para todas as linhas, porque a amplitude é a mesma em toda a distribuição. A amplitude total da distribuição é a diferença entre o limite superior máximo e o limite inferior mínimo. Como nesse caso, o último limite lá era 174 e o primeiro 150, a amplitude da distribuição foi de 24. É evidente que se as classes possuem o mesmo intervalo, existe a relação entre a razão entre a amplitude total e a amplitude de classes, vai dar o número de linhas dessa tabela. Como nesse caso lá, a amplitude deu 24, é para cada classe 4, então são 6 linhas. Mas nós temos como calcular esse número de linhas diretamente, sem o número, a amplitude de cada uma delas. A amplitude amostral seria a diferença entre o maior valor de dados mesmo e o menor. Por que não confere? Porque nós observamos ali que nós utilizamos limite aberto e limite fechado. Fechado à direita, aberto à esquerda. Então, nunca o maior valor vai coincidir, da distribuição vai coincidir com o maior valor dos dados, com o dado máximo. Por isso, essa diferença que ocorre. Ponto médio do intervalo de classe seria a soma dos dois valores dividido por 2. Por exemplo, ali no intervalo de 154 a 158, soma 154 com 158 e divide por 2. Ou você pode fazer de uma forma mais prática, observe que aqui a amplitude é 4, na metade seria metade 4, 2. Então, vai somar 2 no limite inferior, por isso 156, que acaba facilitando o cálculo. A frequência é a quantidade de vezes que cada valor apareceu. Por exemplo, lá, a frequência 1, 4. O que isso significa? Que no primeiro intervalo nós tivemos 4 resultados. A soma de todas as frequências vai totalizar o número de termos. Nesse caso, nós tínhamos 40 termos. Então, por exemplo, aqui, observe, valores entre 150 e 154, tinha 4, entre 154 e 158, 9, e assim sucessivamente, somando todos os valores, 40, que eram 40 números pesquisados. Como determinar quantas linhas vai ter na tabela?
Então, isso é feito de uma forma bem prática. Tira a raiz do número de termos. Então, eu tenho 40 termos, faço a raiz de 40. Daí, vai dar o resultado. Ou utiliza-se essa fórmula de Sturges. Calcula o logaritmo de 40, multiplica por 3,3 e soma 1. O valor é muito próximo ao valor da raiz, mesmo porque nós fazemos sempre arredondamento para inteiros. Por isso, não há necessidade de utilizar essa fórmula. Pode ser feito direto pela raiz. Então, neste exemplo aqui, o número de valores era 40, por isso o número de linhas 6. Aí, como que eu faço para saber de quanto em quanto está pulando lá? Por que de 150 eu pulei para 154? Então, eu fiz a amplitude total, ou seja, o maior valor menos o menor, deu 23, e dividi pelo número de linhas, que era a raiz de 40, 6. Por isso que ficou pulando de 4 em 4. Então, na próxima aula nós veremos tipos de frequência, ok? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigada, tchau, tchau!